Graça e paz, abençoados. Meu nome é Jean Barros e nós estamos com mais uma mensagem do Evangelho da Graça. Esse Evangelho que ilumina os olhos do nosso entendimento, disse Paulo. E nós temos um tema para essa mensagem: Moisés e a doutrina das sombras. É isso mesmo, meu amado. A partir de agora nós vamos tirar o véu de Moisés do rosto de alguns dos nossos amados irmãos, para que ele cresça no conhecimento e na graça desse maravilhoso Evangelho, né? A nossa mensagem tem como base a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo para o nosso entendimento. E eu quero que você preste bem atenção à leitura desse versículo, porque Deus já vai começar a iluminar os teus olhos já na leitura. Amém? Que diz assim a palavra: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O apóstolo Paulo teve a revelação do Evangelho da Graça e recebeu do próprio Deus, já no corpo glorificado, né? Como diz a palavra, né? Que ele foi arrebatado até o terceiro céu e teve essas revelações do Evangelho da Graça. E olha o que ele trouxe para todos nós, né? Em relação à lei. Que a lei, os preceitos da lei, eram apenas sombras. O que ele quis dizer com isso? Os mandamentos, as ordenanças em forma de mandamentos, eram apenas sombras dos bens que vinham no futuro, através do sacrifício de Cristo na cruz. Isso já aconteceu. Então, se isso já aconteceu, hoje nós temos que viver a realidade dos benefícios de Cristo na cruz. Não retroceder e viver nas sombras, né? E o que eram essas sombras que o apóstolo Paulo estava se referindo na leitura? Eram as ordenanças da lei, né? Os mandamentos em forma de ordenanças, né? Nós vamos citar alguns aqui para que os seus olhos sejam iluminados à luz da palavra. Batismo nas águas, né? Que a liderança evangélica hoje realiza muitos batismos nas águas. O batismo nas águas era apenas sombra dos bens que vinham no futuro, não era uma imagem exata das coisas. Então, enquanto esses bens não vinham, estava valendo o batismo nas águas. João Batista batizava nas águas. Mas quando Jesus trouxe o verdadeiro batismo, que foi na sua morte, das águas tinha que parar. E por que os pastores hoje batizam nas águas? Porque não tem esse entendimento à luz da palavra, né? O verdadeiro batismo agora já foi consumado por Cristo na cruz, foi na morte dele. Nós vamos ler aqui, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que se reunia em Roma e explicou sobre esse batismo, sobre o verdadeiro batismo, que foi na morte de Cristo. Nós vamos ler aqui para que você entenda, não ficar só nas minhas palavras, né? Romanos capítulo 6, versículo 3, que diz assim, olha: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quem está falando isso é Paulo. Paulo está se referindo a ele e a seus ouvintes, né? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha aí, meu amado, esse é o verdadeiro batismo. Então, não há necessidade hoje de você retroceder e estar vivendo em coisas velhas, vivendo em sombra, batizando nas águas, né? Jesus já trouxe o novo, né?
Paulo diz: nós morremos com ele e ressuscitamos com ele para uma novidade de vida, ser um novo homem, ser uma nova criatura. Então, antes disso, batismo nas águas era sombras. Então, não viva mais nas sombras, viva a realidade, né? A liderança evangélica vive ainda nas sombras porque desconhece essas verdades. Mas você está tendo esse privilégio de ter os seus olhos abertos à luz dessa maravilhosa palavra, né? Celebração de Páscoa, né? Os pastores chamam de ceia, mas não é ceia, é Páscoa. Eles celebram a Páscoa, né? Jesus, antes de fazer o sacrifício ali na cruz, antes de formar a igreja, formar o corpo ali na cruz, porque a igreja foi formada na cruz. Antes dele fazer isso, ele mesmo celebrou a Páscoa junto com os seus seguidores. Ele pegava o pão e dizia: esse é o meu corpo que é partido por vós. Pegava o cálice de vinho, né? Dava para os seus seguidores e dizia: esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Ele fez constantemente isso, junto com os seus discípulos. Mas quando ele foi para a cruz, trazer a realidade, a imagem exata estava ali. A realidade estava ali. Quando ele foi para a cruz, que ele tirou o pecado deles, dos judeus, né, e formou a igreja, não era mais necessário estar vivendo em sombras, que era celebrando Páscoa. Nossa Páscoa já foi sacrificada, foi Cristo ali na cruz. Ele formou a igreja, tirou o pecado deles, formou a igreja e disse que o corpo agora dele era a igreja. O corpo de Cristo somos nós, formando sua igreja. Então, os pastores, por desconhecer essas verdades, outros motivos que eu não sei, não estou aqui para julgar ninguém, continuam celebrando Páscoa, vivendo nas sombras, né? Então, fazem isso, eu creio, porque não tem esse conhecimento à luz desse maravilhoso evangelho que é o evangelho da graça. Então, quando se retrocede para essas coisas, você está falando indiretamente para Cristo que o sacrifício dele que ele fez na cruz não valeu de nada, porque você está vivendo as sombras. E quando você volta a viver as sombras, você está retrocedendo e está também querendo trazer Cristo para passar por toda aquela humilhação que ele passou ali na cruz. Você está expondo Cristo outra vez ao ridículo, ao escárnio, quando você celebra a Páscoa, quando você batiza nas águas, né? E faz uma série de preceitos da lei de Moisés, que se eu for citar aqui, muitos preceitos da lei de Moisés, que a igreja evangélica hoje realiza, né? Realiza, e quando está fazendo essas coisas, está retrocedendo e está falando que o sacrifício de Cristo não adiantou de nada. E está querendo que ele seja exposto à blasfêmia, seja exposto ao escárnio, ao ridículo outra vez. E Cristo passou por toda aquela humilhação, né, para trazer uma imagem exata das coisas, trazer os bens que ele conquistou ali na cruz, né? E Cristo, antes da cruz, os judeus viviam em sombras, nas sombras, mas depois da cruz, viveram a realidade. Depois da cruz, naquele sacrifício que ele fez ali, ele te fez mais que um vencedor, ele te santificou, né? Ele predestinou, né? Você é um predestinado, eu sou um predestinado, você que crê no sacrifício é um predestinado, predestinado a reinar com ele em vida e em perfeita vitória e sem nenhum temor do mal. Esse foi os bens que veio no futuro, né? Quando ele estava naquele corpo de carne, esses bens não tinham chegado ainda, mas quando ele fez o sacrifício, esses bens chegou a todos nós. Meu querido, virá outras mensagens
desse maravilhoso Evangelho. Eu peço a você que se inscreva no canal, faça um comentário, faça suas perguntas, né? E nós estamos aqui para te ajudar a ter os olhos iluminados com esse maravilhoso Evangelho, com essas verdades que foram expostas agora para a tua vida. Aqui eu me despeço, até as próximas mensagens. Graça e paz, meu amado.